E aí galera, tá chegando mais um vídeo aqui no nosso canal Entende Stuckle. E o vídeo de hoje vai tratar do tema: devo apresentar o meu filho na igreja? Throw it up. Start twerking like Miley. Oh yeah. Twerking like Miley. Don't pop it like Miley. Algumas igrejas têm essa doutrina de apresentar crianças, aonde foi extraída do texto Lucas 2, do 22 ao 24 diz assim: passados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor, conforme o que está escrito na lei do Senhor: todo primogênito ao Senhor será consagrado. E para oferecer um sacrifício segundo o que está escrito na referida lei, um par de rolas ou 2 pombinhos. Pois bem, essa doutrina de apresentar crianças foi tirado dessa parte das escrituras. Porém, o que nós temos que entender aqui é que em nenhum momento essa parte das escrituras é uma orientação para que as igrejas façam isso também. Lucas está narrando o que foi feito com Jesus. Em nenhum momento é uma doutrina para a igreja. Jesus ele foi apresentado no templo. A pergunta então é: devo apresentar o meu filho como Jesus também foi? A resposta é simples: não. Por quê? Porque o ato de apresentação, essa parte da cerimônia da circuncisão, é isso mesmo, a criança ela era circuncidada ao 8º dia e nesse mesmo dia ela era apresentada a Deus e também recebia o seu nome. Então veja, é uma observância da lei. Essa lei fazia parte do pacto que Deus fez com Abraão. E como um símbolo, a circuncisão foi dada ao povo de Israel. Então, nós devemos fazer isso? Não. Por quê? Porque não somos judeus. A igreja não é judaica. Por isso, nós não devemos circuncidar as crianças. Por isso, nós não devemos apresentá-las. Por quê? Se formos guardar a lei, temos que guardá-la por completo. É isso mesmo, não devemos guardar a lei pela metade. Então, quando nós vemos aí as pessoas fazendo isso nas igrejas, apresentando criança, não faz sentido, porque a lei não está sendo observada completamente. No caso, deveria ser o quê? Completa. Essa lei deveria ser observada de maneira geral. A criança deveria ser circuncidada. Depois da circuncisão, é obrigado a guardar toda a lei, como está lá em Gálatas 5:3. Que a todo homem que se deixar circuncidar, ele tem que guardar a lei. Então nós não precisamos apresentar crianças. A igreja não foi chamada a apresentar criança. Então essa é uma doutrina equivocada, né? Faltando entendimento bíblico. Lucas em nenhum momento está escrevendo isso para uma doutrina. Então não devemos apresentar criança porque nós não somos judeus. Nós não guardamos a lei, nós não temos o pacto. Então era um símbolo do povo de Israel para a nação de Israel. Então fica aí a dica de hoje. Nós devemos apresentar crianças na igreja? Não, de forma nenhuma. Por quê? Porque Cristo ele é a nossa circuncisão. Vamos ver isso biblicamente. Colossenses 2:11. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Então observamos, Cristo é a nossa circuncisão. Por isso ele veio, por isso ele foi circuncidado, por isso ele foi apresentado, por isso ele cumpriu a lei no nosso lugar, para que essa cédula que nos era contrária fosse cravada na cruz. Então a igreja não precisa apresentar crianças, é uma doutrina equivocada. Não devemos apresentar crianças nas igrejas. Por quê? Porque não é uma recomendação para a igreja, e sim era uma observância da lei, aonde se deveria guardar toda a lei, e em nenhum momento a igreja precisa fazer isso. Então é um ato errado. E outra coisa, a coisa ficou um pouco pior porque há um sincretismo religioso também acontecendo. Assim como na igreja católica as pessoas têm os padrinhos, hoje na apresentação nas igrejas também é agregado aos padrinhos das crianças. Então veja, uma doutrina mal observada gera um sincretismo religioso que nos afasta da palavra de Deus. Então, o que nós devemos fazer? É não fazer isso. Em nenhum momento a Bíblia pede para que nós apresentemos aos nossos filhos
e que nós observássemos isso. Então a Igreja de Cristo está isenta de apresentação de crianças. Devo apresentar crianças na igreja? A resposta é não. Por quê? Porque eu não sou judeu, porque eu não guardo toda a lei, porque a apresentação é uma parte da cerimônia da circuncisão, onde a criança ganharia o seu nome, onde a criança seria apresentada ao Senhor no templo e nesse mesmo dia seria circuncidada. Se você gostou dessa simples explicação, se inscreva no canal, curta e compartilhe aí com amigos que precisam aprender a palavra de Deus. Até o próximo vídeo. Throw it up. Start twerking like Miley. Oh yeah. Twerking like Miley. Don't pop it like Miley.